Afinal de contas, Deus criou o mal? Vamos falar de coisa boa? Paz de Cristo, meus amigos exadeianos, que alegria tê-los aqui novamente e com muita honra para apresentar esta obra aqui, ó, de Jonathan Edwards. Olha aqui, que coisa mais chique. É a liberdade da vontade, mais um lançamento, né, de uma série que vem lançada aí sobre as obras e o trabalho de Jonathan Edwards, Teologia de Jonathan Edwards. Isso aqui vem de uma coleção que eu tenho outros volumes aqui. Essa aqui é Afeições Religiosas. Essa aqui é Jonathan Edwards, uma antologia. E essa daqui, que também é lançamento, a Teologia de Jonathan Edwards, que tem outro vídeo aí falando sobre ela. Todas elas, como você pode ver, de uma criatividade na capa que eu tô espantado. Meus meninos trabalharam pesado pra variar isso aqui, né? Olha, parabéns, viu? Parabéns pelo empenho de vocês. Enfim, o conteúdo disso aqui é fenomenal. Ele traz pra gente aqui, ó, um estudo teológico, filosófico sobre o livre-arbítrio, agência moral, responsabilidade. O livre-arbítrio, agência moral das pessoas e a responsabilidade de Deus. Já um alerta, se você é um arminiano roxo, daqueles que não gosta de conversa, talvez você fique meio deveras chateado com Johnny Edge. Talvez você fique um pouco chateado com Johnny Edge. Agora, se você é um arminiano que gosta de conversar, sentar para conversar, entender os pensamentos, pegar aquilo que você acha que faz sentido e deixar para lá aquilo que você não faz sentido, então vai ser top para você só. Agora, se você for calvinista, meu amigo, você vai mandar fazer um action figure do Edge e colocar na sua estante, que é bem assim que eu definiria essa obra. Mas deixa eu trazer para vocês aqui uma definição de alguém que sabe mais do que eu, que é o Heber Calhos de Campos Júnior, né? Ele diz o seguinte: Edwards trata com primor de como uma autodeterminação da vontade humana é inconcebível filosoficamente, além de perniciosa, pois expressa o espírito moderno da independência humana. Edwards argumenta que a vontade humana não pode ser neutra e indiferente, mas sempre inclinada àquilo que ama e prefere. Nesse sentido, ela não é livre, isenta, mas presa aos seus amores. Isso não é determinismo, mas o bom uso da razão em favor da teologia ortodoxa. A motivação que é mais forte no coração é a que prevalece numa escolha. A vontade sempre vai de acordo com o maior bem aparente. Quando o pecador escolhe o pecado, ele não é forçado pela soberania divina a nada, mas apenas opta por aquilo que lhe atrai, o pecado. Ele sempre escolhe em consonância com os desejos do seu coração. Edwards crê na soberania de Deus, que em nada coíbe o coração humano de escolher o que quer. Este livro oferece um argumento compatibilista entre a soberania de Deus e as livres escolhas humanas. É um livro realmente muito interessante. O Edwards é um cara fenomenal. Tá dividido como, Luiz? Tá dividido assim, ó. Não tem como eu falar para vocês tópico por tópico, senão esse vídeo aqui vai levar alguns dias para ser concluído. Mas eu vou trazer para vocês o principal tema das grandes partes pelas quais ele é dividido. A primeira parte, onde se explicam e se declaram vários termos e coisas pertinentes ao tema do discurso resultante. Segunda parte, onde se considera se há ou pode haver algum tipo de livre-arbítrio, como aquilo em que os arminianos põem a essência da liberdade de agentes morais, e se já existiu alguma coisa que foi ou pode ser concebida. E aí, terceira parte, donde se inquire se tal liberdade da vontade, como os arminianos mantêm, é necessária agência moral, virtude e vício, louvor e censura, e etc. Quarta parte, onde são considerados as principais bases dos arrazoados arminianos em apoio à defesa das supramencionadas noções de liberdade, agência moral
e etc. E a doutrina oposta. Essa aqui é a terceira grande parte. Depois nós temos alguns apêndices. É uma obra que ela traz pra gente de conteúdo. Cadê? De conteúdo. Peraí, porque aí a gente depois tem um índice, né? Índice remissivo. Então, de conteúdo, a gente tem 340 páginas, folhas brancas, letras bem miudinhas, com parágrafo também pequenininho. Às vezes é cansativo de ler, mas é porque é muito conteúdo, né? Esse aqui ia ficar gigante, né, meus amigos? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, o que ele fala. É um questionamento que é o seguinte, é o questionamento se Deus ele é permissível, a permissão de Deus dá liberdade aos homens para tomar decisões erradas, praticar o mal, pecar. Então Deus criou, de certa forma, o pecado. Ele responde essa ideia da seguinte forma. Para. Se inscreve no canal. Curte aí. Compartilha com a galera. Deixe seu like para ligar o nosso coração. Poxa vida, não custa nada para fazer isso, ok? Então vamos lá. O que ele diz, Luiz? Ele diz o seguinte, que há uma grande diferença entre Deus, por sua permissão, estar envolvido em um evento ou ato que é pecado no sujeito inerente e agente dela, ainda que o evento certamente siga sua permissão, e Deus estar envolvido produzindo e exercendo o ato de pecado, ou entre ser ele o ordenador de sua existência indubitável, por não impedi-lo, sob circunstâncias e em ser ele o autor ou autor próprio do pecado por meio de uma agência ou eficiência positiva. E isto a despeito do que o Dr. Whitby, esse Dr. Whitby é o arminiano que ele cita durante toda a obra, apresenta o dito dos filósofos de que nas coisas necessárias a causa deficiente deve ser reduzida a eficiente. Como há uma vasta diferença entre o Sol sendo a causa da luminosidade e calor da atmosfera e o brilho do ouro e diamantes, por meio de sua presença e influência positivas, e em ser ele ocasião de escuridão e temperatura baixa de noite, por meio de seu movimento pelo qual ele desce abaixo do horizonte. O movimento do Sol é a ocasião do último tipo de eventos, mas não é a causa própria, eficiente ou produtora deles, ainda que necessariamente sejam consequências desse movimento sob tais circunstâncias. A causa do mal das vontades dos homens já não é alguma ação do ser divino. Se o Sol fosse a causa própria do frio e da escuridão, ele seria a fonte dessas coisas, como é a fonte da luz e calor. E então algo pode ser demonstrado da natureza do frio e escuridão com a semelhança da natureza do Sol, e pode-se inferir com razão que o próprio Sol é escuro e frio e seus raios são negros e gelados. Mas de tal coisa não se pode inferir senão de ser ele a causa, não de outro modo, senão de sua retirada. Mas ao contrário, pode-se demonstrar com razão que o Sol é um corpo brilhante e quente, e que caso o frio e escuridão se encontre, é consequência do seu afastamento. E quanto mais constante necessariamente esses efeitos são conectados e confinados à sua ausência, mais fortemente se demonstra que o Sol é a fonte de luz e elegância. Assim, conquanto o pecado não seja o fruto de alguma agência ou influência positivas do Altíssimo, ao contrário, provém da retenção de sua ação e energia, e sob certas circunstâncias necessariamente resulta da falta de sua influência. Esse argumento não favorece que ele seja pecador, ou sua operação seja má, ou tenha alguma coisa da natureza do mal, mas ao contrário, que ele e sua agência são inteiramente bons e santos, e que ele é fonte de toda a santidade. Seria estranho demonstrar de fato, porque os homens nunca cometem pecado, exceto quando Deus os entrega a si mesmos, e necessariamente pecam
quando ele assim o faz e que, portanto, seu pecado não provém deles mesmos, e sim de Deus, e que, portanto, Deus seria um ser pecador. Isso é tão mais estranho quanto afirmar que porque o sol é sempre obscuro quando se põe e nunca escuro quando é visto no céu, portanto toda escuridão provém do sol e seu disco e raios necessitam de ele estar escuro. Entendeu aí a analogia do Johnny Edge? Eu achei muito boa, muito top e indico com certeza essa obra para calvinistas e com certeza também para arminianos, certo? Você vai curtir bastante. Gostou? Curtiu? Aqui embaixo tem o link para você comprar. Tem o QR Code para botar sua câmera com desconto, preço especial, como de costume, que a gente sempre faz com muito amor no coração. Obrigado por estar conosco mais uma vez, por se inscrever, por curtir e até a próxima. Tchau, tchau.